Amém, queridos. Então, edificados como casa de Deus. As 2 primeiras semanas, eu falei muito sobre isso, sobre nós sermos moradas, de Deus, sermos tabernáculo de Deus. E o apóstolo Paulo foi mais profundo ainda, ele falou que nós somos santuários de Deus. Santuário era o lugar mais santo do tabernáculo, era o santíssimo lugar. E ele nos coloca ali nessa posição de sermos morada de Deus, através do Espírito Santo, através da morte de Jesus por nossas vidas. Semana passada, a bispa Dodora que estava aqui, ela começou a falar sobre os dons, sobre os dons espirituais. E nós vamos continuar essas 2 últimas semanas falando também sobre os dons. Por quê? Parece até que nós estamos mudando de assunto. Não é mudando. Porque se o Espírito Santo faz morada em nós ganhamos de presente, além do Espírito Santo, que é um grande presente, pelo motivo de Jesus ter morrido por nós, mas acompanhado com o Espírito Santo vem presentes para a nossa vida. O primeiro presente é o batismo no Espírito Santo, que é um dos sinais da nova aliança de Jesus por nós. O segundo presente é o poder do Espírito Santo que agora está fazendo parte de nós, No primeiro Pentecostes ali, Atos 1:8 nos fala que o poder desceu sobre ele, o poder do Espírito Santo, e ele continua descendo nos dias de hoje, a minha e a sua vida. O terceiro ali é o fruto do Espírito Santo, são as virtudes do fruto, que agora nos acompanham também, São 9 virtudes ali. E, por último, é os dons do Espírito Santo, que faz parte de nós. Agora, o que nós temos que aprender é liberar esses presentes que o Espírito Santo nos deu, para nós sermos bênção para os outros, Eu sempre fiz com vocês que esses presentes não são para a nossa glória, não são para a nossa fama, não são para causa nenhuma, não são para nós termos algum status, não. Mas isso tudo é para abençoar. E se tiver alguma fama, alguma glória nisso, vai para Jesus Cristo, vai para o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, nós temos que falar sobre esses dons sim. Falando rapidamente mais uma vez sobre esses dons que a minha Dodora falou ali com vocês, são classificados, os estudiosos classificaram esses dons em 3 categorias. Primeiro, os dons do Pai, que são os dons de Deus. Está lá em Romanos 12, do versículo 6 ao 8. Ali fala de 7 dons. Por que eles foram classificados como dons de Deus? Porque no versículo 6, antes de ele relatar esses dons, ele fala que é um dom, que são dons segundo a graça que Deus nos deu. Por isso que eles classificaram como dons de Deus, 7 dons, é o dom de profecia, o dom de ministério, que é também o dom de servir, a mesma coisa, o dom de ensinar, o dom de exortar, que é muito mais do que repreender alguém, do que corrigir alguém. Exortar é muito mais além disso. Exortar é você levantar pessoas, é você disciplinar, é você fazer ela seguir em frente, ela romper barreiras, e ser pessoas melhores. O dom de repartir, o dom de presidir com autoridade, E eu já expliquei para vocês que é diferente. Poder de autoridade. O poder que nós temos de Deus, nós não temos nenhum poder. Sem Deus nós não temos poder nenhum. O poder do Espírito Santo que habita em nós que faz a gente agir. Mas a autoridade é um dom que Deus nos dá, presidir com autoridade. E o dom de misericórdia, Eles são os 7 dons que estão em Romanos 12 para nossas vidas, para mim e para a sua vida. A segunda divisão dos dons são dons do Filho, que é os dons de Jesus. Está lá em Efésios 4, versículo 11, que também são chamados dons ministeriais. Por quê? Porque Jesus dividiu para a igreja esses dons para o ministério, para a edificação da igreja. E por que são chamados dons de Jesus? Porque no versículo 7, antes de falar sobre esses dons, está escrito lá, segundo a medida do dom de Cristo. Então, por isso que são chamados dons
E lá são 5 dons. São dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá? Dons que Jesus distribuiu para a sua igreja, ele sendo cabeça da igreja em nós membros, então ele tem toda a autoridade de dar esses dons para a sua igreja. E é dons para o ministério, então são dons que não são para todos, tá? Ele repartiu, né? Um tem dom, tem outro, ou seja, não são todos que são profetas, não são todos que são evangelistas, e por aí vai, tá? E a terceira repartição é os dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 12, do versículo 8 e 10. Por que eles são chamados dons do Espírito? Porque está escrito logo no início do versículo 8, pelo Espírito é dado. Então, pelo Espírito Santo. Ali a gente vê 9 dons. É o dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade e interpretação de línguas. E como eu disse no início, né, se o Espírito Santo faz morar em nós, esses dons estão em nós. Amém. Basta nós, né, tirarmos todo o impedimento que nós mesmos impedimos isso, né, para esses dons aflorarem, para sermos bênção na vida de todos que convivem conosco. Tá? E não para por aí, não. Tem alguns outros, além dessas 3 classificações, há dons também que Deus estabeleceu para a igreja. Está em 1 Coríntios 12 também. Se você continuar a leitura de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 28, você vai ver alguns dons que se repetem. Por quê? Porque, na verdade, esses dons que se repetem, ali eles colocam como se fossem títulos para a igreja, tá? Títulos, cargos que Deus estabeleceu para cada um usar. Por exemplo, o pastor, uma dúvida que muitos têm, né? O pastor, ele vem aqui com um dom ministerial. Vocês sabiam que pastor não é um título? Pastor é um dom, tá? O título, na verdade, a gente vê na igreja de Atos, são presbíteros, que são os cargos de pastor, tá? Pastor é um dom. Agora, em 1 Coríntios 12, 28, já mostram títulos, tá? Que são dons também de Deus para a igreja. Ali tem 6, que é o de apóstolo, profeta. Aí olha para você ver que interessante, porque lá nos dons espirituais tem o dom de profecia, o dom de profetizar. Agora, em 1 Coríntios 12, 28, a gente vê o dom profeta de título. Então, o que quer dizer? É lógico que todo profeta tem que ter o dom de profecia, é óbvio, é uma coisa óbvia. Mas você não precisa de ser profeta para profetizar. Essa é a diferença. Tá? Deus manda nós orarmos uns pelos outros. E você ser sensível ao Espírito Santo, vai chegar uma hora que você está orando por essa pessoa, Deus vai mandar você para uma casa para ele. Você vai usar o dom de profecia, mesmo não sendo um profeta. Amém? Outros dons ali que está estabelecido em 1 Coríntios 12, 28 é o dom de milagres, de socorro, de governos e de variedade de línguas, tá? Aí são dons contínuos, são 6. E também, Pedro também, nosso amigo Pedrão também entrou no meio para falar sobre dons. Lá em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, ele fala, na verdade, sobre todo, ele cita apenas 2 dons ali, mas ele fala sobre todos os dons. Ele fala que nós, eu e você, temos que ser bons administradores dos dons que Deus nos deu. Para o quê? Para nós usarmos para o bem dos outros. Ali ele deixa claro, então, o porquê desses dons, que é o que eu sempre vivo falando com vocês. Né, que os dons não são para nós, mas são para usarmos para ser bênção na vida dos outros. Pedro enfatiza isso ali na sua primeira carta. E ele cita 2 dons ali apenas. Ele cita ali o dom de pregar, coloca como um dom de Deus, e o dom de servir, que em outras traduções fala o dom de ministério, o dom de administrar, aqui no sentido de servir, tá? Não é no sentido de autoridade, de
servir. Ele cita apenas ali esses dois dons, tá? O dom de pregar e o de servir. Então nós temos um total aí de 29 dons. O dom, a palavra dom no grego, se você traduzir no grego para o português, significa presente. Presente que Deus nos dá para usarmos para abençoar o nosso Deus. Glória a Deus. Tá? Glória a Deus, tá? Temos que pedir esses 29 dons a Deus, meu irmão, é claro. Inclua isso na sua oração. Amém. É claro que, como eu te falei, Deus não vai te dar esses 29 dons. Tem alguns dons, né, que são alguns, mas temos que pedir, tá? Eu gosto de orar pedindo para Deus. Na verdade, eu gosto de falar o nome de cada dom, e pedir para Deus a graça. Eu falo, Deus, me dê a graça de usar o dom da palavra de sabedoria, me dê a graça de usar o dom da palavra de ciência, me dê a graça de usar o dom da fé, e por aí vai. Eu gosto de citar todos os dons. Pedir para Deus, porque eu quero ser bênção na vida do próximo. Amém, queridos? Então, aqui está um resumo desses dons. Se vocês quiserem texto para estudar, vocês podem pegar aqui comigo, tá? Amém. Então, queridos, essas 2 semanas agora, eu vou estar falando mais sobre os dons espirituais, os 9 dons que estão em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Por quê? Olha essa frase que eu vou ler aqui. Todo cristão deve exercer a diaconia, né, que é o serviço, né, de Deus na sua igreja, de forma universal. Mas o Senhor concedeu alguns dons específicos relacionados diretamente ao serviço cristão, que é os dons espirituais. Tá? Deus ele colocou esses dons, né, que vêm de presente conosco, junto com o Espírito Santo, para o serviço cristão, para servir ao próximo, para servir a igreja, para servir aos irmãos. Então eu vou começar nessa semana, hoje, vou falar só sobre os 3 dons, e semana que vem eu continuo falando dos 5. Tá bom? De forma rápida aqui. Como vocês sabem, as pregações elas são bem diretas, então não vou demorar muito. O primeiro dom, então, é o dom de curar. É um dom que a gente vê muito pouco na Igreja do Senhor nos dias de hoje, na verdade. Infelizmente, muitas vezes é culpa até nossa mesmo, por nós não acreditarmos que Deus tem esse poder de curar ainda nos dias de hoje. Ou até o próprio, um exemplo, um irmão chega aqui e fala, olha comigo porque eu estou com câncer. Aí a oração de Deus manda a gente orar pelos enfermos, não é verdade? E é o Espírito Santo, é Deus que vai curar, não é você. Mas às vezes a pessoa que vai orar não tem uma fé tamanha que se ele orar, ele vai curar essa pessoa. Isso aí atrapalha muito. E também a pessoa que está com câncer também, às vezes ela pede oração, mas ela não tem uma fé tamanha que Deus vai curar ela. Isso também é uma barreira, né, para Deus curar. Então tem que ter ali o equilíbrio dos dois terem fé, que realmente Deus tem poder, sim, Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Ele tem o poder de curar, sim, pessoas, tá? O dom de curar é a capacidade especial concedida a alguns membros do corpo de Cristo, né? Para que estes sejam usados em diversas facetas de cura divina. Cura englobando diferentes tipos de enfermidades. A cura pode ser definida como a atuação sobrenatural de Deus sobre o corpo humano, para curar enfermidades e dores através da fé. Amém. Sabe, meu irmão, a gente ora, pede para Deus, então eu falei com vocês como eu oro, Deus, me dê a graça de usar o dom de curar. Mas muitas vezes nós podemos fazer essa oração e para alguns Deus não pode dar esse dom. Sabe por quê? Porque também, infelizmente, nós como homens temos o poder, temos a capacidade, infelizmente, temos a tendência de nos elevarmos, né? Infelizmente. Então, tem hora que Deus até concede, né, para a pessoa que tanto pede o dom de curar, mas ela começa a se engrandecer tanto que Deus tira esse dom. E Deus tira esse dom e a pessoa ainda acha que esse dom começa a engrandecer, aí começa que vocês sempre veem nos dias de hoje, né? Falsos profetas que falam que tem o dom da cura, se autodenomina eu tenho o poder da cura, meu Deus. Como a gente vê isso, né? Infelizmente. E na verdade não tem nada. Então,
o que eu estou querendo dizer com vocês isso tudo. Muitas vezes Deus não vai dar a pessoa que está pedindo a cura, porque Ele já conhece o coração dessa pessoa e sabe que se ela dá, ela vai acontecer. Então, a primeira coisa para a gente receber esse dom de cura é buscar a humildade, sermos humildes em Deus, né? É fazer aquilo que Jesus disse ali no Sermão das Montanhas. A sua primeira bem-aventurança ali do seu sermão: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus. Ser pobre de espírito é isso, é ser humilde, ter um coração humilde. É saber que por mais que eu ou você possamos ter experiências com Deus, com o Espírito Santo, né? Então a gente pode ter anos aí de caminhada, mas mesmo assim nós não sabemos nada, né? Nós estamos aqui para servir, para servir o próximo. Por mais intimidade, por mais experiências extraordinárias que podemos ter com o Espírito Santo de Deus, nós somos o menor de todos, né? Apóstolo Paulo falava isso, ele se considerava o menor de todos os apóstolos, né? Justo o apóstolo Paulo, que realmente entendeu o vídeo do Senhor, né? Porque os outros discípulos ficaram só na região ali de Jerusalém, mas o apóstolo Paulo não, ele foi além, né? Além dos muros de Jerusalém. Ele fez 3 viagens missionárias aí e foi para o mundo todo daquela época pregar o Evangelho, né? E ele se considerava o menor de todos. É o que eu e você temos que ter, né? Esse coração humilde diante do Senhor. No Antigo Testamento, claramente pode-se observar a cura divina se manifestada nas promessas, né? Nas leis, Deuteronômio 7,15. Eu não vou abrir os textos aqui, não, são muitos textos. Mas em Deuteronômio 7,5, nas leis, né, que Deus dá para Moisés, ele promete ao povo também curar pessoas, tá? Curar o seu povo. Tá? Então começa desde ali, né, desde a lei de Moisés até a Bíblia toda, Deus mostrando que Ele quer curar pessoas e que Ele quer usar vidas para curar. Já no Novo Testamento encontramos o mistério de cura fazendo parte da missão de Cristo, do qual são relatadas 35 curas, tá, nos Evangelhos, sendo que alguma delas encontram-se registradas nos textos. Aí eu tenho todos os textos aqui, se vocês quiserem para pesquisar em casa, peguem comigo, tá bom? No restante do Novo Testamento encontramos esse precioso dom na missão dos 12 apóstolos, né? Quando Jesus ali primeiro chama só os apóstolos, está em Lucas 9, isso aí. Ele chama os apóstolos para irem pregar, né, e curar, não só pregar, mas fazer maravilhas, né? E eles saem e voltam contando o testemunho, né, que Deus fez através deles. E depois, mais para frente, em Lucas 9, aí além dos 12 discípulos, Deus também chama mais 70 pessoas para irem com eles. Né? E Jesus ali fala para eles que dá a eles poder de curar enfermos. Né? Os 70 depois voltam, isso tudo está lá em Lucas 9, depois você vê. Eles falam ali também dos prodígios que eles fizeram através do nome de Deus na vida deles. Né? E na grande comissão, né? Quando Deus, né, quando Jesus, lá em Mateus 28, né, não chama só os discípulos daquela época, mas chama eu e você também para nós irmos, né, e ali ele fala que ele vai nos dar o poder de curar enfermos. E no período da igreja de Atos, onde as curas acompanhavam a pregação do Evangelho, como no caso da cura do coxo, né, que estava Pedro e João entrando no templo, tinha o coxo deles, né, oraram por ele voltou a andar. A cura de Enéas, que está lá em Atos 9, né, quando Pedro estava lá em Lida, né, e ele cura Enéas, que estava há 8 anos, se eu não me engano, deitado na cama sem andar, ele ora ali e Deus o cura. Então, traduzindo, né, a palavra, como eu disse, a palavra de Deus toda mostra Deus usando pessoas para curar. Deus, ele tem prazer de curar o seu povo, ele tem alegria quando isso acontece, né? Então, possamos pedir a Deus esse dom para usarmos para abençoar. Amém? Segundo dom que eu quero falar nessa noite é o dom de sinais e maravilhas.
No original grego, esse dom significa poderes, tá? Sinais e maravilhas são poderes. Estando sempre associado com coisas que causam espanto e admiração, também conhecido como operação de milagres. O dom de sinais e maravilhas é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo para realizarem coisas que saem do curso natural dos acontecimentos. O vocábulo grego para milagre no Evangelho de João é o valor do sinal para encorajar as pessoas a crer e continuar crendo. O inimigo, como eu sempre falo para vocês, ele gosta de copiar. Então, como ele copia esse dom, né? Como ele copia? E, na verdade, Jesus até nos falou sobre o perigo disso, porque ele, um dos sinais que está registrado lá em Marcos 9, se eu não me engano, sobre o que aconteceria antes da sua vinda de Cristo, iriam aparecer falsos cristos e falsos profetas que iriam operar sinais e maravilhas. Olha o inimigo aí operando sinais e maravilhas, né? E ele fala ali que, se possível fosse, enganaria, né, até o seu povo, né? Então, temos que ter muito cuidado, né, com o que nós temos visto aí nas redes sociais, com o que temos escutado, né, com o que temos visto, para ver se não é engano, e pedir a Deus para nós sermos esses que não serão enganados pelos falsos profetas, né? Mas Deus, ele continua operando na vida também, é óbvio, né? Claro, Satanás é apenas um copiador, né? No Antigo Testamento, agora eu vou falar mais um pouco sobre os textos, mostrando na Bíblia toda, né, Deus operando maravilhas. No Antigo Testamento, encontramos facetas desse dom nos ministérios de Moisés. Na verdade, eu creio que nas histórias dos grandes homens da Bíblia, Moisés pode ser o que a gente mais vê ele mostrando, né, operações de maravilhas, né? Deus mostrando sinais de maravilhas ali no meio do povo do Egito, né? Desde quando as 10 pragas são lançadas no Egito, para o povo incrédulo também ver que Deus é o Deus que opera sinais, né? Até o caminhar no deserto, ou abrir o mar vermelho. É muito triste, né? A gente vê um povo, imagina você, no meio daquele povo, ver o mar abrir na sua frente, meu Deus! E como é que o povo vê uma coisa dessa e desvia, né, os caminhos do Senhor, né? Para a gente ver como nós não somos frágeis. Mas não só abrir o mar vermelho, mas quantos sinais, quantas manifestações a gente viu Deus ali no meio daquele povo, e ele se desviou. Que nós não possamos ser esse povo, né, que se desvia por causa de esses milagres e desviar por Deus. Elias, quando lutou sozinho com os profetas de Baal, né, essa história está lá em 1 Reis 18, os 450 profetas de Baal, eu gosto dele que ele começa até a zoar, até a alugar os profetas, porque ele faz um teste com os profetas, né? Eles pegam 2 bezerros, os profetas de Baal, eles picam ele todo, colocam ele na lenha, não acendem o fogo. E também, né, eles fazem a mesma coisa. Aí ele fala, né, então agora vocês vão invocar o Deus de vocês para ele se manifestar no meio de vocês. Aí a palavra de Deus diz que eles ficam ali a manhã toda clamando o Deus deles e não dá certo, não aparece. Eles começam a ser até radicais, começam a se cortar, né, como era o costume deles. Se cortar para tentar invocar o Deus deles e ele não aparece. Aí depois disso tudo, Elias começa até a zoar eles. Por que vocês não gritam mais alto aí? Às vezes o Deus vocês estão dormindo. Gritem mais alto aí, vocês veem se acorda eles. E ele não aparece. Eu acho que não, né, irmãos? Um Deus morto, como é que vai aparecer? Na verdade, é lindo saber, sabe? Se você vê a história desses deuses mortos, né? Desses deuses que não falam, desses deuses que são só imagens,
Eu estava falando na ideia do ano passado, é incrível como a Índia levanta tantos deuses, é praticamente um Deus para cada família, sabe? E se você ler a história de todos esses deuses, Buda e por aí vai, não tem nenhum Deus que quer fazer morada no homem como Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. É o único. Sabe? Se você pegar a história de outros deuses aí, você vê deuses brigando um com o outro, deuses revoltados com o povo, Deus querendo matar, por aí vai. É só o nosso Deus, o Deus verdadeiro, que quer fazer morada em nós. Glória a Deus, glória a Deus. E ali, né, a gente vê, continuando a história ali, a gente vê, né, que Elias então coloca o fogo, coloca, né, o bezerro ali em pedaços em cima do altar, e joga água em cima dele, em cima do altar, por 2 vezes. E começa a invocar a presença de Deus, e Deus aparece ali em brasa de fogo, queima o sacrifício todo, e ainda lambe a água que ele jogou. Lindo isso, né? É uma combinação de maravilha que eles viram ali, né? E ali ainda depois mostra que Elias ainda derrota os 450 de Baal. Né? Grande operação de maravilhas, né? E Eliseu, o outro exemplo também de operação de maravilha no Antigo Testamento, Eliseu, ao separar as águas do Jordão, né? Elias e Eliseu também operaram esse milagre de Moisés, que é abrir o mar para eles atravessarem. A gente vê primeiro Elias fazendo isso, né? Elias pega a capa dele, né? Joga sobre a água, as águas se abrem, e Elias e Eliseu passam. Aí depois, ali a gente vê a história, né, que Eliseu pede a porção dobrada de Elias, e Elias concede isso, né? E depois, na volta, ele pega o manto, Eliseu pega o manto de Elias e faz a mesma coisa, joga sobre ele e se abre mais uma vez passando. Ali a gente pode dizer que até a gente vê Deus mostrando para Elias que realmente ele deu a porção dobrada para Eliseu, né? Fazendo a mesma coisa que Elias tinha feito. Glória a Deus por isso. No Novo Testamento, encontramos facetas desse dom. Quando Pedro andou sobre as águas, né, junto com Jesus, no relato dos 70, quando eles regressaram de sua missão, né, falando com Jesus, né, as maravilhas que aconteceram com eles, na ressurreição dos mortos, né, a gente vê 3 exemplos ali, né? O filho da viúva da cidade de Naim, Jesus ressuscitou, a filha de Jairo e o caso de Lázaro também, né? Jesus ressuscitando. Nos casos de Paulo, em Croácia também, tem uma operação de milagres. Está lá em Atos, vamos ver isso aqui, irmãos. Atos. Atos, capítulo 20. A cura ali de um garoto ali com um nome estranho, Eutico. Nome bom para colocar no nosso filho, Eutico. Atos 20, no versículo 20, do versículo 9 ao 12. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo Paulo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e todos ficaram não pouco consolados. Tem gente que reclama ainda que tem pastores que fazem cultos demorados, né? Olha o que Paulo fez aqui. A palavra nos mostra que Paulo viu, encontrou com eles à tarde e ficou até por volta de meia-noite pregando. E por volta desse horário, esse certo jovem que estava na escada ali, né, o Eutico, ele pegou um sono.
palavras grandes, né, pode acontecer. Eu estou rindo é porque, gente, toda segunda tem a academia de líderes lá na sede, que é para os líderes, né? São estudos para os líderes, nós chamamos geral. Irmãos, tem vezes que eu chego lá tão cansado que eu fico com vergonha, eu fico pescando. Eu fico pescando sentado. Cansaço, né? Todo mundo fica cansado, lógico, né, irmãos? Não tem como, né? E foi o que aconteceu com esse jovem aqui, né? A pregação demorada, devia estar cansado, é lógico, ele pegou no sono. Só que ele estava com o pé elevado, ó, ele caiu e morreu. Mas aí a gente vê Paulo, né? Com o poder de Deus, do Espírito Santo sobre a vida dele, o curando. E o interessante é que ele curou e ele continuou sua pregação. E diz que a pregação dele foi até amanhecer o dia. Gente, a noite toda de pregação. Você aguenta isso aí, irmão? Meu Deus. Amém. Então a gente vê ali na igreja de Atos, a gente vê Deus operando maravilhas. E na defesa do seu ministério em Éfeso. A gente vê ali Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. E em Atos 19, 11 está escrito isso. E perante o Sinédrio, a gente vê isso em 2 Coríntios 12. Essa passagem de 2 Coríntios 12 é Paulo diante do Sinédrio. Ele revela lá que era para os coríntios estarem lá por ele. Mas ele teve que ir lá e falar sobre os sinais que ele operou na igreja de Corinto, tá? Depois vocês leem isso lá para vocês verem. Mas é mais uma prova que ele, no Novo Testamento, havia operação de milagres. Amém, queridos? Amém. O dom da fé. O último dom que eu quero falar nessa noite é nós vamos orar. A palavra fé, etimologicamente, significa confiança. No hebraico significa persuasão firme ou convicção. Ela é fundamentada no ouvir, ouvir a palavra de Deus, como diz a palavra nas Escrituras. Esse dom é encontrado 244 vezes no Novo Testamento. O dom da fé habilita o cristão a aceitar como realidade as promessas feitas por Deus. Na verdade, é um dos primeiros dons que eu e você temos que ter, meu irmão, o dom da fé. Porque sem fé, como nós vamos acreditar nos outros dons para Deus operar nas nossas vidas? Verdade? É um dos dons principais que a gente tem que pedir para Deus. Por quê? Porque se nós confiarmos só na nossa fé, nós estamos pedindo. Porque a fé do homem é muito limitada. Limitada demais, sabe? Eu acho que é para a gente... Irmãos, eu falei com vocês de 29 dons, que está escrito na Bíblia. Mas não é 29 dons, não, são 30 dons. Tem um dom que está escrito na palavra toda, mas não fala que é um dom, mas a gente sabe que é o dom da salvação. Que presente que eu